que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo tempo e no futuro até. Desde então eu olho pro futuro sem me preocupar e te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Fé e confiança são palavras que frequentemente usamos no nosso meio cristão. Mas fé seria o mesmo que confiança? Fé é a substância daquilo que se espera e a evidência daquilo que não se vê. A fé, por exemplo, diz: eu conheço o Senhor e acredito nele. Mas ainda assim, fé não é confiança. Eu diria que confiança é a fé em prática. A confiança é o dia a dia da fé. Muitas pessoas, por exemplo, creem em Deus, mas na hora em que vivem seus problemas, não conseguem confiar sem restrição. Sabemos que Jesus é o Senhor, contudo, o dia a dia de um cristão envolve a fé na palavra de Deus, mas a confiança de que esta palavra se cumprirá em sua própria vida. Por fim, a fé não dispensa a confiança. Creia e confie, por mais que a situação pareça única e difícil. Creia e faça conhecido do Pai os motivos que têm deixado você ansioso e tentado roubar a tua paz, principalmente quanto ao seu futuro. A confiança vem junto com conhecimento. Por exemplo, você entregaria os cuidados de um filho a uma pessoa que você não conhece? Com Deus é assim. Ele nos conhece desde o ventre materno, mas nós precisamos conhecê-lo. Deus é um Deus que se permite achar, e a fé que agrada a Deus é aquela em que você confia. E porque confia, se rende, e esta rendição traz paz e descanso. Por isso, confie em Deus, confie no Filho de Deus, confie na obra do Espírito Santo em você. Entregue-se a Deus. Porque você se preocupa tanto com o amanhã. Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é um Pai de amor que sabe dar o que Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje porque o amanhã Esse é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. ele pertence a Deus. Olá, amados. Um dia desses, enquanto eu ia para o trabalho, eu tenho o hábito de colocar um louvor, e especialmente nesse dia, eu coloquei o louvor no aleatório. E aí eu ouvi um louvor, mas sabe quando você está pensando em várias coisas junto? Então eu não prestei atenção no início do louvor. Eu só prestei atenção numa frase em que o adorador dizia: o amanhã pertence a Deus. Deus está no amanhã e o amanhã pertence a Ele. Eu achei aquilo bastante interessante, mas como eu estava dirigindo, não olhei o nome da música, não gravei, e o tempo passou. E na semana passada, eu comecei a procurar na minha biblioteca que música era aquela, e comecei a arriscar algumas até que eu encontrei. E esse louvor chamava Amanhã. E aí eu ouvi, eu fiz dela um hino e descobri que exatamente aquela condição, aquela música falando de confiar em Deus, encaixava como uma luva naquele momento em que eu estava vivendo. E eu fiz então, eu comecei a
orar a Deus e comecei a ler sobre confiança em Deus, a diferença entre ter fé e ter confiança. E eu tenho certeza que se nós perguntássemos para uma grande maioria de pessoas, você tem fé? A pessoa já responderia logo, claro que eu tenho fé em Deus, né? Claro que a nossa fé se baseia na palavra, mas a confiança é como se fosse a fé em ação. A confiança é o alimento diário da fé. E quando nós somos desafiados frente às incertezas da vida, eu sei que a gente tem fé. Eu sei que Deus não saiu dali, Ele continua ali, Ele continua no controle, Ele continua desejoso de ver-nos bem-sucedidos, mas eu sei que a confiança, ela dá uma baqueada. E foi aí que eu comecei a fazer exatamente baseado naquilo que eu li, eu comecei a viver aquilo, a absorver de acordo com o que eu vivi na semana. E eram situações, não eram situações que eu posso dizer provas, tribulações, mas eram incertezas. Eram tantas incertezas e todas elas não dependiam de mim. Sabe, quando você pensa que você ainda pode dar jeito, aquilo nem traz ansiedade em você, embora, segundo Provérbios, essa crença em você mesmo pode te atrapalhar, porque bom mesmo é confiar em Deus. O autor de Provérbios, Salomão, ele diz isso. Mas diante daquelas situações que eu mesmo estava vivendo, eram incertezas e por mais que eu procurasse a solução, eu não conseguia. Fugia de mim. Mas eu conheço, e aí eu uso essa palavra, eu conheço o meu Deus, né? E eu prossigo em conhecê-lo. E baseado nas experiências que eu já vivi com ele, nele eu posso confiar. E aí eu comecei a viver aquele louvor, a experiência daquele adorador que dizia isso. Um dia Deus falou para mim, por que você está preocupado com essa situação? Ainda que ela esteja no futuro, eu estou no seu futuro. Olha que lindo! E é verdade, Deus nos conhece, diz a palavra, desde o ventre materno. Nós é que precisamos conhecê-lo, porque à medida que nós conhecemos o nosso Deus, à medida em que nós sabemos as histórias dos heróis da fé, mas nós precisamos viver as nossas próprias histórias, para que nós aprendamos a confiar nele, a viver e dizer assim, olha, ele foi fiel para mim naquela época, em que eu não sabia o que fazer. E aí você vai e você faz conhecido de Deus as suas petições. Você faz conhecidos de Deus os motivos que estão te causando ansiedade e que muitas vezes, como eram os meus, não dependiam de mim, estavam nas incertezas de um futuro. E aí eu uso, não é só isso, mas eu uso esse estado que nós estamos vivendo com essa pandemia. Olha que incerteza. Você está ali com os seus amados, muitas vezes por perto, e você quer estar com eles, mas você está protegendo, que é o que eu vivo com os meus pais. Eu desejo estar perto dos meus filhos, mas eles estão também na luta. E nós ficamos, gente, só esse motivo, só nele nós já temos motivos para ficar ansiosos ou deixar o nosso coração, sabe? Se você der asa para aquilo, você vai ficando mesmo ansioso. Fora as outras coisas, a condição do país, as notícias que temos visto e as nossas próprias condições e incertezas. E para isso tudo, o melhor é usar da confiança em Deus. E você, quanto mais confia, você confia, quanto mais conhece. E a palavra é essa, confia no Senhor. E aí hoje eu trago um salmo escrito por Davi, que na verdade ele fala para não olharmos a prosperidade dos ímpios, não tentarmos entender, não sentirmos inveja daquela prosperidade, porque Deus está na nossa vida e você não deve olhar para o outro, mas há uma expectativa na nossa vida se confiarmos em Deus.
E eu sei que nós não estamos falando disso, eu não estou falando mesmo do outro, eu estou falando das suas próprias inquietações, das minhas, das incertezas quanto ao futuro. E nós vamos ler esse salmo, um conselho que Davi dá. E eu acho que Davi é incrível a gente falar dele, porque ele viveu esta confiança em Deus. Eu acho que por ele não ser um guerreiro, como os irmãos dele, ele viveu, e a grande vitória dele estava em confiar no Senhor. E à medida que ele confiava, mais ele entregava. Por quê? Porque você não consegue confiar um bem precioso, você não consegue entregar um bem precioso, ainda que seja tomar conta dos seus próprios filhos, a uma pessoa que você não confia. Você precisa ter uma confiança mínima para entregar uma pessoa a quem você ama. Imagine então os assuntos que têm tirado a tua paz. É bom que você os faça conhecido de Deus, para que Deus trabalhe nisso. Agora, eu descobri que quando você não sabe o que fazer frente às incertezas que você está vivendo, você fica naquele estado, e quando você os faz conhecido de Deus, você entrega para Deus. E você entrega em confiança, e essa entrega vai trazer para você descanso e um estado de paz. Ou seja, você continua sem saber como que vai ser o seu futuro, mas o percurso é um percurso de paz. E aconteceu também que durante a semana, muitas pessoas que eu conversei com idades diferentes, com incertezas ou ansiedades diferentes, muitas pessoas, eu falei aquilo que eu tinha vivido e eu disse assim, eu vou te mandar um louvor. E fiz isso com algumas pessoas de idades diferentes. E todas, incrível, né? Todas elas me deram um feedback, me deram um retorno, assim, de confiança em Deus e de uma grande paz. Ou seja, você às vezes continua sem saber o que vai acontecer, mas durante esse tempo você não vive cheio de taquicardia e cheio de, sabe, porque você entregou para alguém que você confia e que você sabe que vai fazer o melhor para você. E às vezes a resposta desse melhor nem é aquilo que você esperava no tempo que você esperava, mas você o recebe com alegria, porque você entregou para Deus, fez conhecido dele e você confia nele. E eu descobri que esse estado de confiança nele, que eu repito, é o alimento da sua fé, é viver a fé diariamente. Isso te traz paz e te traz descanso. Aleluia. E é para você um caminho sobremodo excelente, um caminho de diamante. E isso eu cantei, e com isso eu cantei esse louvor a semana toda, e eu quero dividir com você essa experiência, sem falar muito. Eu vou ler o salmo, eu vou orar, mas eu desejo que você viva nas incertezas da sua vida, nas incertezas frente a uma pandemia, nas preocupações, muitas vezes com as pessoas que você ama, que às vezes nem estão perto de você. Eu queria te convocar a entregar a Deus, a confiar no cuidado de Deus e pedir para você regar isso com as suas orações. Eu queria ainda te fazer um pedido, sinta-se à vontade em fazê-lo ou não, mas vamos orar especialmente para as pessoas, para os hospitais que estão lotados, para os médicos que estão trabalhando, que são linha de frente, para os enfermeiros. Vamos orar. O Senhor mudou o estado de Jó enquanto ele orava. É tão bom interceder pelos outros. Eu sei que a gente sempre fala com Deus nos nossos problemas, mas é tão bom interceder pelos outros. E Deus cuida de você.
Os olhos dele estão colocados em você. Ele te conhece desde o ventre materno, ele te viu ainda informe. Ele sabe cada coisa de você, mas é você que, exercitando a tua confiança nele, começa a conhecer o Deus em quem você tem crido, a ponto de você poder dizer, como o apóstolo Paulo, como Paulo o apóstolo, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, glória a Deus. E eu te convoco a tirar uma hora do seu dia para orar pelas pessoas, para se colocar na brecha, pedir perdão a Deus pelas nossas atitudes, pelo que nós temos feito, pelas vezes a nossa arrogância ou o nosso prazer de ter e ter e ter e ser e ser e ser, na verdade, não sendo reflexo daquilo que Deus quer que sejamos ou das coisas que Ele quer que tenhamos no tempo dele. Amém? E então eu gostaria de compartilhar com você esse Salmo 37, que diz Davi assim: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-se com a verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu tenho certeza que a fé que agrada a Deus não é somente acreditar que Ele é Deus. Isso não muda as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus, né? Tem um louvor que diz assim: Deus é Deus sem você. E tem outro louvor que diz assim: Ele continua sendo Deus. Fazendo ou não fazendo, Deus Ele é. Mas não é isso que Ele quer que a gente viva com Ele. Não é saber ou reconhecer que Ele é Deus, mas viver em confiança. E para que você confie, é necessário que você chegue mais perto. É necessário que você tenha intimidade com Ele. Esse entregar que Davi fala, na verdade, a tradução é rolar o teu caminho. É como alguém que se desfaz de um peso. E eu lembrei do convite de Jesus, quando ele diz assim: vinde até mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Eu vou trocar com você o seu fardo pesado pelo meu que é leve. Então, o salmista diz: rola o teu caminho, não é isso que quer dizer entrega o teu caminho ao Senhor. Você não tem força para suportar essas incertezas, e se você der crédito a elas, você vai ficar aí, carregando peso e sendo vítima de muita ansiedade. Sabe por quê? Porque quando você entrega, Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer. Ainda agora, né? Vivendo uma experiência também desse jeito, uma situação que eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Existem outras pessoas que estão sujeitas a isso e eu simplesmente estou entregue à atitude deles. Mas eu posso orar e, na confiança de que Deus está no controle de tudo, eu posso descansar. Aleluia! Eu sei que Deus fará acontecer. É isso que Davi diz, quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o resto ele fará. Recomende os seus caminhos a Deus, faça tudo conhecido de Deus através de uma fervorosa oração. Davi diz isso e depois o apóstolo Paulo diz isso lá em Filipenses. Não fica ansioso, não. Faz conhecido de Deus o motivo dessa ansiedade, porque Deus pode cuidar. Ele pode trocar o fardo dele e você pode ficar mais leve. Por fim, Ele vai fazer as coisas acontecerem para você de uma forma que talvez, como eu disse, nem seja do jeito que você espera, mas da melhor forma para você. E isso vai ser suficiente para a tua vida. Então, vamos orar? Nos lembrando sempre de que quem confia em Deus descansa. E nós estamos precisando de descanso. Nós estamos precisando descobrir esta fórmula do descanso. Existem momentos na vida que não dá para arregaçar as mangas e fazer. Não é quanto a você. Isso envolve muitas outras pessoas.
E só quem tem o cuidado para tratar com cada uma delas é o nosso Deus. Amém? Paizinho querido, da mesma forma que o Senhor falou comigo e que de certa forma ao dividir a minha experiência com os meus amigos nessa semana, com tantos deles, com idades diferentes, todos eles se sentiram melhores quando confiaram, quando entregaram ao Senhor, quando se lembraram que o Senhor tem um caminho sobremodo excelente, que às vezes não é o caminho que eu imaginei, mas os seus pensamentos são mais altos do que os meus. Os seus caminhos também são muito melhores do que os meus. Por isso eu oro, Pai, para que cada um de nós e cada um daqueles que me escuta nesta semana te conheça e prossiga em te conhecer, porque conhecendo a sua natureza, quanto mais conhecemos, mais nós confiamos, mais nós entregamos, mais nós rolamos aquilo que tem sido peso para nós e trocamos com o Senhor. Quando nós fazemos conhecidos do Senhor esse peso e as preocupações e as inquietações do nosso coração, nós trocamos, nós entregamos para alguém que domina tudo isso. Ai, nós voltamos a ter paz nesta confiança que sentimos. Paizinho, eu entrego o meu fardo para o Senhor e eu intercedo para que cada irmão meu seja convencido, não pelas minhas palavras, mas pelo Teu Espírito Santo, a entregá-los ao Senhor, que tem mãos santas e poderosas para fazer o melhor. E fazer o melhor porque o Senhor nos ama e tem o melhor para cada um de nós. Pai, nós entregamos o nosso caminho e eu entrego para você, para o Senhor, toda a preocupação que vai levando nomes diferentes, que vai sendo diferentes com cada um, com a humanidade, com os meus amigos, com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, com o trabalho, com a situação do país. Não há nada, absolutamente nada, que seja grandioso demais para as tuas mãos. As suas mãos não estão encolhidas para que não nos possa abençoar e vir ao nosso socorro. Tu és o nosso socorro bem presente em momentos de tribulação e angústia. O Senhor está na nossa vida e está no nosso amanhã. Aleluia! Obrigada por estar na nossa vida. Obrigada por estar no nosso amanhã. Se nós vivemos preocupados com o nosso amanhã, não vamos nos empenhar no presente. Por isso hoje queremos entregar tudo ao Senhor e pedimos: fica perto, fica junto. Obrigada por aceitar os meus pesos e trocá-los pelos seus, que são leves. E é nessa esperança que eu quero caminhar nessa semana, nessa esperança e vida que eu oro para que os meus irmãos caminhem em paz, na certeza de que o Senhor tem cuidado de tudo. E eu te peço, Pai, perdão porque nós andamos nos preocupando muito com o nosso amanhã, com a nossa vida financeira, com os nossos ganhos, até que um vírus desse, infelizmente, veio mostrar que o valor que temos não está nesse empenho, que o valor que temos vem de recursos que não são os nossos, mas os valores do céu. Perdoa-nos e, por favor, Paizinho, existem milhares e milhares de anjos a quem o Senhor pode dar ordem a nosso respeito e a respeito de todo um povo que se encontra no Brasil e no mundo, nos hospitais, dependentes de oxigênio.
E durante tanto tempo nós tivemos o oxigênio de graça e não valorizamos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. E, por favor, dê ordem aos seus anjos a respeito de nós. E que haja ar, haja oxigênio, haja o sopro de vida, mais uma vez, sobre as narinas dos teus filhos. Nós te pedimos isso, Paizinho amado, no nome do teu Filho amado, o nosso Cristo, o nosso amado Jesus, no nome daquele que não usurpou de ser igual ao Senhor, mas antes se humilhou e assumiu forma de servo. E por isso o Senhor lhe deu um nome acima de todos os nomes, e é nome diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Cristo, que é Senhor sobre as nossas vidas. Nós te pedimos isso, amado, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós temos a certeza de que o nosso Deus esteve no nosso passado e nos viu no ventre da nossa mãe ainda informe, e que Ele já tem o nosso futuro. Não é premonição ou predestinação, é conhecimento, é amor, é cuidado. Descansa no cuidado desse Deus, que é um Pai de amor e que te ama. Confia nele e o mais Ele fará. Fica com Deus. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar.